Estamos começando mais um Em Revista, dando continuidade ao programa que foi de grande audiência sobre pedofilia. Temos aqui, como vocês vão ver na nossa apresentação, basicamente os convidados daquele programa, mais algumas participações especiais. O Em Revista está começando. Pedofilia, abuso contra crianças. Você sabia que, segundo a ONU, a pedofilia atinge 1 em cada 5 crianças no mundo? Onde está a lei e a justiça de nosso país para tomar decisões mais severas? Acontece nas igrejas, nas escolas e dentro de casa. Vamos debater esse assunto com nossos convidados especiais. Alfio Leança, Pastor Roberto Cruvinel, Reverendo Aldo Quintão, Doutor Haroldo Lopes, Padre Cleodon, Doutora Mariana Silvestrini e ele, que fará suas previsões sobre as eleições de 2018, Carlinhos Vidente. Tudo isso comandado pelo nosso melhor apresentador, EV Sobral. A simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. É Empadaria da Vovó. Hoje nós estamos vendo aqui que no nosso bar temos uma figura nova, que é a Jennifer, que linda que ela é. Jennifer, bem-vinda. Está com o microfone aí, Jennifer? Tá, pega aí o microfone. É isso que vai nos servir aqui, pode servir quando você quiser, você fica super à vontade. Você é linda, você já é barguel há muito tempo? 5 anos. 5 anos, já tá ligadíssimo, não se preocupe. Tá ligado? Tá ligado. Aqui é televisão, o som você não vai ouvir. Ok. Não é evento. Né? Mas você já há 5 anos, então, é barguel? Isso. Olha, aqui os nossos convidados, ainda mais que é um programa hoje, né, voltado para esse tema, que é a pedofilia, a não ser a doutora Silvestrini, né, o Carlinhos, o Alfio, mas assim, os religiosos não tomam álcool. Eles, é água mesmo, e que você pode servir o suquinho. Não ao vivo. Entendeu? Você entendeu? E de modo especial o pastor Roberto Cruvinel, que rejeita álcool mesmo, né? Então, você pode servi-los com água ou suco, tá certo? Eu já estou dando essa informação. Mas, olha, MHT Eventos, esse bar maravilhoso que nos acompanha em todos os programas, e hoje com a Jennifer, atua em todo o Brasil, não é, Jennifer? Isso, atendemos todo o Brasil. Todo o Brasil e fora do Brasil também, né? Em breve, com certeza. Aliás, hoje o Thiago falou assim pra mim, né? Falou sobre a outra barguel que vem ao programa, falou pra mim, falou assim, ela tá em Porto. Eu falei, em Portugal? Ele, não, seguro. Ainda. Entendi, na Bahia, né? Sim. Jennifer, bem-vinda. Muito obrigada. E fique muito à vontade, você é muito bonita mesmo. Muito obrigada. Faz jus a esse bar maravilhoso que é o MHT, que está sempre aqui com a gente. E o nosso assunto sobre pedofilia rendeu bastante nas redes sociais, teve bastante audiência, porque é um assunto que continua aí permeando a imprensa e as redes, né? O Papa Francisco tinha convocado os bispos, uma reunião de bispos, para tratar desse assunto. Isso vai acontecer mesmo, Padre Cleodon? Sim. Eu acho que já até adiou demais, né? O problema é que é muito difícil, porque os bispos e cardeais não são abertos para conversar sobre esse tipo de coisa. Por quê? Muitas pessoas condenam o bispo ou cardeal por acobertar, por exemplo, um pedófilo. Mas o cardeal, o bispo, é como um pai, ele não é patrão, ele não é um carrasco, ele é um pai que ele esteve com aquele padre durante 8, 9 anos, que aquele padre era um menino, estudou, e depois aquele padre tem 10, 20 anos de padre,
E ele acompanhou e está com aquele padre, e é amigo daquele padre, e é pai daquele padre. Então você imagina, aqui nós temos o Cruvinel que é pai, nós temos outras pessoas aqui, o Alf é pai? Alf é pai, o doutor Haroldo é pai. Se você tem um filho que de repente, o seu filho é um pedófilo, e você descobre sem que tenha provas, você não vai escorraçar, nem vai colocar o teu filho numa cadeia. Você não vai dar as costas para ele, nem expulsar ele de casa. Eu acho que o papel do pai é não aceitar o erro, mas é amar acima de tudo. Mas, desculpa, posso? Claro. Mas e aí? Porque, veja bem, a Igreja Romana, ela é uma instituição. Essa questão de pai, padre, ela fica até bonita no discurso, mas é uma instituição que está em diversos países e a parte ofendida, maculada, abusada daquela criança, daquele adolescente, daquela pessoa, porque eu vou encobrir por ser pai e a responsabilidade legal que a Igreja Romana tem, ou qualquer instituição, não estou falando da Igreja Romana não, a protestante, o que for. Qual é a responsabilidade legal? Será que isso é justificável? Não, é não errado, é não errado. Não é, pastor. Porque E não veja pode bem, encobrir. Não é questão de encobrir. A partir do momento que é um crime, eu acho que tem que ser, sim, julgado, tem que ir para a cadeia se cometeu aquele crime. Só que não pode esquecer que você não vai colocar tua filha na cadeia. Agora veja, Por 20 mais anos... Mas o agora, bispo não agora, é veja, o pai também de todos os fiéis? Não é mais 20 anos, Por isso 20 que é anos de situação difícil. dessa, como é que faz? Por isso que é difícil. É aquela coisa. Você entendeu? Se você tem dois filhos, EV, você não vai colocar um na cadeia em detrimento do outro. Você vai corrigir aquele que errou e vai cuidar daquele que está doente. Mas, padre Cledon, só uma coisa. Nós estamos falando de uma coisa que é gravíssima. Eu vejo, às vezes, mães, não vou nem falar de pai, eu vejo mães que, às vezes, entregam o filho para a polícia. Porque nós estamos falando de abuso. Nós estamos falando de uma pessoa que diz que tinha a vocação para guardar, para cuidar, Mas existem... e ele abusou, ele rasgou Sim, uma criança. Da mesma forma, Ele rasgou. Existe aquele Ele não bispo brincou. que cuida do padre como um filho, entendeu? Não é que ele está cobertando, não é isso. Mas o problema Mas essa é a calma aí. questão. O problema Não é, é- Estão é a entendendo o que o padre coberta Cleidon está falando. Enquanto não tem uma prova real, Exatamente. uma prova real. Mas quem está falando em entregar sem prova? Não, No enquanto Chile, não, no ninguém tá Chile não falando. foi sem prova. Em Massachusetts não foi sem prova. Agora na Filadélfia Não, não é nos Estados sem Unidos, prova. para mim, é muito relativo, porque nos Estados Unidos, se eu puser a mão aqui na perna, já é um abuso sexual. Exatamente. Entendeu? Eu também. Não, depende. Também. Não, depende. Não é, doutora? Aqui, se principalmente você... com uma legislação nova que chegou agora, né, que tem a importunação sexual. Não, mas então... os casos, inclusive o filme ganhou um Oscar. Quem quiser, por favor, que assista. Como é mesmo o nome do filme? Esse que ganhou agora esse ano, né? Spotlight? Sim, mas é o que eu tô te Spotlight. falando. Não, Uma não. coisa é você pegar o padre na cama, filmar, fotografar. Outra coisa é eu dizer que você é um pedófilo. Não. O reverendo, o senhor é um pedófilo. Cleidon. E aí, o senhor vai Cleidon, me processar? Cleidon, eu morei... Não, eu não tenho prova. Cleidon, eu morei O no... senhor pode me processar, eu não tenho prova. Eu morei no Canadá e as culturas são diferenciadas. É o que eu tô falando. Quando eu cheguei... Não, mas peraí. Se uma pessoa que eu não me conheço Mas eu colocar quero a mão na minha coxa, Mas espera aí, Cleidon. eu posso entrar Mas, com Cleidon, abuso sexual, com assédio Cleidon, sexual. Cleidon, É uma pessoa que eu não conheço. Cleidon, Ou quando que eu eu che- conheço e não dei liberdade. Quando eu cheguei no Canadá, foi muito claro para mim. Eu fui pela igreja anglicana. Foi muito claro para mim. Tudo que você disser, tudo que você fizer, se for através da fé e justificado na Bíblia, estamos aqui. A partir do momento que você cometeu um crime, você vai ser entregue para a justiça. Eu também concordo com isso, eu o não que sou faltou, contra. não, mas o que nós estamos dizendo aqui... O que eu sou contra é você. Mas qual a justificativa de falar, eu conheço você que entrou no seminário e agora você tem 30 anos Mas de não é padre, isso. se você é um abusador, eu vou Não é ficar isso que calado. o padre está falando, Eu vou ficar Walter. calado. Não é justificativa. Não é isso que o É padre está isso. falando o seguinte. É isso que foi enquanto falado. não tiver uma atitude- prova justa, Exatamente. enquanto não tiver uma prova justa,
Ele não pode punir um padre simplesmente por alegação. E quem está mandando condenar alguém sem prova? Não, mas é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês me perdoem. Ninguém falou nada. Vocês estão fazendo aqui. Vocês já estão Não foi condenando. isso que ele falou. Não pode. Não é isso que o EV falou, mas a maneira como está sendo colocada aqui é tendenciosa. É tendenciosa. Eu concordo com o Padre Dom. Uma outra coisa que eu acho que nós estamos cometendo um erro aqui. De tratar por pedofilia, né, doutor? De nós estarmos colocando, em primeiro lugar, a pedofilia num só segmento. Se você for consultar a Organização Mundial de Saúde, ela não cita nenhuma doutrina. Nós citamos, aliás, nós não, a Organização Mundial de Saúde cita um problema mundial. E, na maioria das vezes, volto a repetir, na maioria das vezes, os pedófilos reais, eles nem sempre cometem abuso sexual. Eu já falei isso da outra vez e ainda persiste a confusão. A pessoa se sente obcecada pelo desejo, vai na sua intimidade, no seu autoerotismo, através de uma figura de uma criança, entendeu? E se satisfaz sexualmente pensando, imaginando, procura um terapeuta, procura um médico. Aquele que sai disso e vai para o ato e comete e toca numa criança, ele já deixa de ser pedófilo e passa a ser, provavelmente, pedófilo e perverso. Ou então só perverso, porque já seduziu o adolescente e já seduziu também e já seduziu também é um abusador. É um abusador. Agora, eu gostaria que, como aqui o perfil do programa do EV, ou em revista, um Estado democrático de direito, aqui nós temos uma abertura. Eu não sei por que se fixou tanto na Igreja Católica, quando nós temos, e eu vou me reservar, acho que o EV vai me dar uma bronca, porque nós estamos numa semana política, nós temos de forma apolítica e apartidária, não vou citar nome de ninguém, mas tanto político que comete essas coisas. Mas nós mostramos uma matéria na semana passada até de um político de nome, né, que foi candidato que foi senador, e que ele dizia, não, essas meninas, essas garotinhas é que são atrizes, né, que me seduziram, essas crianças de 8 anos que me seduziram. Né? Então, assim, e usa o poder. Eu acho que a gente está estabelecendo aqui sobre poder. É que eu comecei o programa perguntando a Cleudon a respeito da atitude do Papa Francisco. Então, começamos a falar sobre a Igreja Católica, mas isso é claro que a gente sabe que a pedofilia, ela está presente em diversos locais. E quando a gente fala de pedofilia, a gente está falando de abuso e de poder. O poder que está sobre aquela pessoa que, em nome de Deus, e mostramos o teu vídeo, Aldo, que você colocou a criancinha no colo e ela falou para você, você é papai do céu, né? Então, assim, a ligação, o religare, né, da autoridade eclesiástica, ela é espiritual. Mas ela não é, desculpe, eu não considero que ela seja divina realmente. É uma questão de fé, de você acreditar que aquela pessoa representa Deus, realmente, né? Mas isso é da fé de cada um. Agora que ela fala em nome de Deus, assim como o político fala em nome do poder e coage, vai coibir, sabe, as pessoas para que sirvam a ele, né? Então a gente está falando de poder, né? Me permita só completar, porque você fez uma colocação muito interessante. Aquele que tem a representação apostólica, aquele que representa os ensinamentos divinos, a gente espera muito mais. Aí eu faço uma pergunta a todos vocês aqui e a você de casa que está nos acompanhando aqui em todo o Brasil. E aquele que representa a lei? E aquele que representa a justiça? Eu já falei na semana, no outro programa, na BR-116, na BR-174, na BR-101, nós temos ali crianças com 12 anos, sentadinhas ali no acostamento, vendendo seus corpos, e aqueles que representam a lei, aqui, eu não tenho medo de falar,
que representam a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Polícia de Fronteira, Serviço Social do Fecham município. os olhos. Todo mundo Fecham passa os por olhos. ali. Fecham E os por quê? olhos. Quer dizer que, então, a religião católica, por ter um simbolismo de santidade, da representação de Deus, ela fica focalizada. E a representação da lei? Ela fica focada. Deixa eu fazer uma colocação. Deixa eu fazer uma colocação. Devolvo a palavra. De todas essas instituições policiais, essas instituições sociais, como o Serviço Social do município, do Estado, da Federação, todo mundo passa, vê essas crianças e ninguém faz nada. Eu queria chamar, antes de passar a palavra, Roberto, aqui ó, no nosso telão, eu vou chamar agora essa matéria que nós temos, que a nossa produção capturou agora em cima do que você está falando. Vamos ver aqui no nosso telão essa matéria com um advogado. Eu não sei, como que seria isso? Sexo virtual é uma, vamos dizer assim, modalidade de sexo onde você não tem penetração, onde o órgão genital masculino não tem contato com o órgão genital feminino. Você não se incomoda por eu ter só 15 anos? Eu fico um pouco constrangido em relação a isso. Eu seria um monstro. Era uma matéria feita pelo Danilo Gentili. Danilo, aproveitando que você tem dito tantas vezes que você me quer aí no teu programa, não é, Salomão Roma? Vamos dar uma resposta para ele. E nós queremos você aqui também no Em Revista, participando dos nossos debates. E hoje a gente resolveu furtar aqui essa matéria tão bem feita por ele há anos atrás, né, alguns anos atrás, não tem tantos anos assim, né, desse seu grande sucesso, mas claro que seria uma honra ter ele aqui, né? Danilo Gentili, queremos você aqui, hein? Com certeza. Meus amigos, acabamos de ver aí uma matéria com um advogado, né? E esse advogado falando justamente sobre isso e dessa forma. O que vocês acham? Eu acho interessante, ver, porque quando a gente fala de pedofilia, na cabeça dos telespectadores e de muita gente, está a criança de 1 aninho, de 5 aninhos, de 3 aninhos, e aí mostrou uma menina de 15 anos. Então, a gente também tem que entender que pedofilia não é só na nossa cabeça se é criança de colo, criança de 1 aninho, de 3 aninhos, é um absurdo estrondoso. Mas a pedofilia, ela pega também... Deixa eu falar uma só rapidinho. Só rapidinho, porque e o pessoal não... O EV falou que ia passar a palavra... Tá bom, então diga, Roberto, diga, por favor. Uma questão interessante aí, pessoal. Então tá, aí você vê essa questão do poder, o que me causa preocupação, porque nós sabemos que isso acontece. O que é problemático é a conivência, no meu entendimento isso também é crime. Não é porque a pessoa faz parte do meu círculo, é lá da minha comunidade. Está entendendo, pastor Caldon? É da minha comunidade como protestante, como pastor ou como político, que eu vou defender ou acoitar uma posição criminosa, que no nosso caso religioso, segundo a Bíblia, já tem testemunha contra. Não precisa nem do tribunal eclesiástico, o negócio tem que ser denunciado à justiça, no meu entendimento. Eu tive um caso na nossa igreja, de um cidadão que abusou de uma criança. Para onde que eu fui? Para a delegacia. Vamos resolver isso na delegacia. Então, só para eu dizer, nós que temos o prédio de creche lá no Paraisópolis, nós temos 500 crianças. Quando a mãe chega de manhã e ela entrega a criança, ela está tendo total confiança. E está escrito bem grande lá, Instituto Anglicano e Igreja Anglicana. A gente assume, a gente põe a cara para bater. E a mãe volta no final do dia. Então, ela tem confiança na gente. Tem médico pedófilo? Tem. Tem advogado pedófilo? Tem. Tem apresentador de TV? Tem. Tem tudo. O que foi, Haroldo? Não olha pra mim, não. Não vou olhar pra você, não. Agora, o que ocorre? Isso aí, quem é apresentador de TV? Ocorre o seguinte... Psicólogo não. Reverendo, quem é o apresentador de TV? Não, o vidente aqui é Carlinhos, depois ele conta. Não, você... Escuta, quem falou a verdade, quem falou a mentira. Escuta, você tem de tudo. Gente, o que está dizendo, o foco maior, eu sempre estudei na Igreja Romana. Eu tenho grandes amigos. Eu sou amigo do Cledon, tenho carinho por você. O que eu estou dizendo é o seguinte, não importa se é anglicano, romano, protestante... Concordo, não importa. O foco está maior na Igreja Romana e deixemos de ser hipócritas, porque é onde foi o maior foco. Foi o maior. Não foi. Não foi, Aldo. Desculpe. Foi o maior foco. Desculpe. Comprovadamente foi.
O senhor não pode ser um Ô, psicólogo Aldo, você tendencioso. Ele quer destruir a Igreja Católica, Claro, porque ele quer que todo mundo acredite que a anglicana é mais perfeita. Quem falou isso? Anglicana tem uma série de problemas. Vai conseguir. Deixa eu te falar uma coisa. Então você me responde uma coisa. Só um minutinho, me responde uma coisa. Você tem um trabalho dentro da Paraisópolis. Qual é o maior índice de abuso para crianças e adolescentes numa favela? De quem parte o abuso? São dos padres? São dos pastores? De quem são? Dos pais. São dos pais. Não. São dos pais. Não. Eu trabalhei 17 anos no juizado de menores e sei que isso é dado que você pega no Google. Você pega no Google. Posso falar uma coisa para o senhor? Sim. Então eu vou dizer uma coisa para o senhor, que o senhor trabalhou 16 anos atrás. Então eu vou falar para o senhor hoje. Hoje. Mas ele está vivo ainda. 70% das Os tarados todos se converteram, não é mais assim. 70% não tem o pai dentro de casa. 70% das favelas hoje não tem o pai dentro de casa. O que ocorre, o grande problema, quando você falou no poder público, eu concordo, por exemplo, esses dias colocaram uma pilha de tijolos ao lado da creche, alguém lá que está fazendo obra. Aí vem o poder público e diz para mim, se uma criança subir nesse tijolo e cair, a responsabilidade é sua. Eu sou o responsável pelas crianças da creche. Aí você vai lá pedir para o cidadão, ele é o cidadão que talvez comande alguma coisa dentro do pedaço. Você já não pode falar com ele. Aí você vai atrás da polícia, a polícia não quer ir. Esse problema no país nós temos. Sim, e é grave. Sim. E é grave. Há pouco tempo foi preso, e foi difícil, só por denúncia que foi preso um prefeito no Amazonas, que ele abusava constantemente. Constantemente. Isso todo mundo sabe. Quem é que não sabe que no Congresso Nacional tem uma prostituição que corre lá, solta até com books? Sim, todo mundo sabe. Sim. Agora, o que as pessoas não querem, e o Cledon se confundiu, Cledon, o que as pessoas não querem é que o pastor, que o padre, que o religioso, que tinha o dever de cuidar, não cuidou. E ao saber que ele não cuida, não importa se está com ele 1 ano, 20 anos ou 10 anos. Não, mas desculpe, agora... Desculpe, Tchau. Só um minutinho. Cadeia, por favor. Eu vou a favor de você. Doutora Mariana Silvestrini, porque a doutora não falou ainda. Eu queria que você me falasse sobre isso. O que eu falei? Se for, não tem problema, você pode falar, Alfio, é besteira. Foi besteira? Não. Não, da questão da maior parte dos casos ocorre dentro de casa. Mas não é o pai. Perdão, não, é desculpa. Não necessariamente o pai, mas ocorre dentro do seio familiar. Existem mães pedófilas também, sabia? Desculpe. Isso que participam. Mas deixa eu ouvir a doutora, só um minutinho, gente. Só um minuto, Haroldo, já te dou a palavra. Doutora. A lei para isso, ela difere se é no âmbito familiar, se é fora de casa. A lei ela tem, situações que diferem. É mais grave de um lado ou de outro? Existem agravantes, por exemplo, no estupro. Tem agravante por você utilizar do poder para manipular a criança. Então existe esse agravante? Existe agravante dentro do Código Penal, existe. É considerado, se vem por parte do clero, e quando eu digo clero, abrange qualquer igreja. Existe? Existe. Pode se enquadrar, né? Vai depender de cada caso, mas existe essa previsão legal. E é de quantos anos hoje no Brasil a prisão? Porque isso me cobraram nas redes sociais. Você vê quantos anos, não se falou sobre isso, quantos anos se é comprovado que uma pessoa pode pegar? De prisão pelo crime de estupro, por exemplo? No caso, vamos lá, o pai pedófilo... Estupro de vulnerável. É que assim, a pedofilia ela é a doença, né? E teria que ver qual crime que o pedófilo cometeu. Vamos lá, ele atuou sobre aquela criança, ele forçou a ela a relações sexuais durante um tempo. Qual é a pena que essa pessoa geralmente tem? Preciso, se não me falha a memória, no artigo do Código Penal está de reclusão de 8 a 15 anos, se eu não me falha a memória. É pouco, né? Porque mas não precisa doente, né? Mas não precisa haver penetração para ser estupro de vulnerável. Porque o próprio fato de um cidadão, como colocou lá no colo, ficar
bulinando a criança, isso já é crime. Haroldo, eu tinha tirado Já a é palavra. super vulnerável. Se for criança, o que eu sim, até gostaria de 14 dizer, anos. e o que eu concordo com o reverendo, nós ficamos focalizando muito doutrinas e eu concordo plenamente com a sua colocação. O maior problema começa dentro de casa. Todas essas crianças que eu volto a repetir, que estão nas rodovias Não é e por que causa do polícia... padre, não, né? Não é por causa do padre, é porque pai e mãe concordam que a criança de 12 anos doe o seu corpo por 2 litros de leite para trazer para os seus irmãos. Enquanto o pai é alcoolista, a mãe não faz nada, né? E outra coisa que eu vou arriscar. Não sei se o diretor vai permitir, vai cortar ou não, mas eu vou falar. A revista Veja trouxe uma matéria de Uruaçu. Uruaçu é um município de Goiás, conhecido como as Espanholas. São meninas que, com a aprovação dos pais, vão para a Espanha, se tornam garotas de programa, mandam dinheiro para os pais, né? E, quando voltam, montam os seus negócios. Então, nós também temos uma subcultura, eu sou brasileiro e falo isso com muita tristeza, mas que existe, principalmente na região norte desse país, pais que, com a desculpa esfarrapada de que vão ensinar os seus filhos, né, através do dedo, através da língua, ficam bulinando as suas filhas em geral. São meninas, né, para prepará-las para a vida sexual. Isso mostra o quê? Que o maior problema que nós estamos discutindo aqui não é pedofilia, não é pedofilia na igreja, é o problema da pasta da educação. Nós vivemos numa republiqueta, nós não temos educação, nós não temos educação. Eu digo, complementando o que você falou, que a gente estava também dizendo no início do programa, que as autoridades políticas do país não fazem absolutamente nada e fecham os olhos. Eu queria dizer que na minha terra, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, é uma terra turística e que, como toda terra turística e tropical desse país, a prostituição infantil, ela acontece sim. Ela acontece, ela está lá. Nós tivemos agora, recentemente, a cassação de um ex-governador do Rio de Janeiro que estava candidato novamente. Janeiro não poderia ter homem de sunga, mulher de biquíni, que isso incitava sexualidade exacerbada e tornava o Rio de Janeiro uma terra sexual. E não fizeram nada para tirar aquelas crianças nos bairros mais famosos da América do Sul, da América Latina, que é a Copacabana, que está ali na rua, que naquelas boates. Eu pergunto, gente, isso não é o auge da hipocrisia? Isso é viver de aparências, na verdade. Precisa deixar bonito também. Doutor, isso aí é colocar chantilly no bolo quebrado. Exatamente. O bolo já está quebrado. Eu concordo mesmo. Nós temos que lutar contra essa questão da autoridade exacerbada, que não se responsabiliza por nada. Ou se coloca num patamar tão alto que não pode ser responsabilizada. Isso é uma coisa, Cruvinel, que é importante. Para ver como não tem CNPJ nem placa de igreja, os dois são evangélicos. Esses 2 caras de pau são evangélicos. E o atual prefeito do Rio de Janeiro, que está usando o município do Rio de Janeiro para fazer propaganda política para a igreja dele, para proteger as pessoas dele, que foi gravado ele dizendo, se você for evangélico da nossa igreja, vai ter atendimento especial. Deu até o nome da assessora dele que atendia as pessoas. O camarada que fez isso vai ser responsabilizado. Seja quem for, tá errado. É a mesma coisa que eu pegar a igreja anglicana, na América, a igreja anglicana na Inglaterra, seja onde for, tem problema também. Então é o seguinte, vamos colocar tudo isso aí a limpo, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado e acabou. Vai continuar tendo problema e vamos continuar enfrentando o problema. O que não pode é colocar debaixo do tapete. Mas sabe, Roberto, você está fazendo uma colocação, Roberto está fazendo uma colocação que eu acho interessante e também eu vejo da seguinte forma, a gente está colocando na parte religiosa e vocês todos religiosos, praticantes, né, e também nós aqui que não somos
sacerdotes, padres, mas temos uma crença, respeito ao nosso semelhante. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes vemos meninas aqui em São Paulo, estamos falando de São Paulo, mas você que está nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, e a gente olha, às vezes, uma menina, um travesti ou um homossexual, e a gente fala, pô, não tem vergonha, safado e tudo mais. A gente tem que ver o seguinte, que boa parte dessas crianças que são seduzidas na infância, na adolescência ou na vida adulta, vão apresentar problemas de ordem sexual. E eu vou me atrever e me responsabilizo pelo que eu vou dizer. Nós temos uma grande apresentadora que teve a coragem de vir a público e dizer o seguinte: eu tive diversos relacionamentos que não deram certo. E eu tenho certeza porque não deu certo. Porque eu fui tocada na infância. E fui tocada por uma pessoa muito próxima. Eu tive a impressão que a Xuxa Meneghel estava se dirigindo a um familiar. Vejam o estrago. E nós, muitas vezes, estamos criticando pessoas que, na realidade, às vezes são doentes porque foram adoecidas na infância e ninguém tratou. E aí, entra, principalmente para os religiosos, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Isso até já é um tema para outro debate, né, doutor? Porque, de fato, nós temos o Evangelho, ele prega a questão da transformação e da libertação. Eu concordo contigo, quando você olha para uma pessoa, você tem que ver uma pessoa que precisa do amor de Deus. Agora, é fato também que então nós temos que combater a causa, não o efeito. Qual é a causa? Vamos proteger a infância, vamos proteger as nossas crianças. Tem condições hoje, uma criança de 5, 6 anos, fazendo a boquinha da garrafa, a mãe dizendo que pode descer na boquinha da garrafa, a mãe achando bonito colocar uma roupa sensual numa criança e tratar essa criança como se fosse uma garota de programa. Não e quando o juizado vai e proíbe nós na televisão de trazermos crianças, é porque a coisa foi chegando num ponto tal que cá entre nós não existe moralismo nisso, não existe puritanismo nisso, existe um bom senso e um mínimo de educação de base de, pelo amor de Deus, vocês que estão em casa, de saberem que isso não está certo. Não precisa ser religioso. Que não está certo, não tem religião nisso, não. Eu sei. E as mães acham normal isso. E que a desinfantilização já vem daí, dessas crianças fazendo isso. Pelo amor de Deus. A mulher é um objeto, é uma cachorra que tem que ser abusada. Não. 12, Roberto. 13 anos aí, nos funk. Pastor, vocês sabem como é que é. Você observa esses funks aí, 12, 10 anos, está engravidando. Eu queria ouvir aqui a Gabriela Benedini, essa grande produtora publicitária que está aqui, que trabalhou comigo há anos. Obrigado hoje por estar me visitando. Olha só, Gabriela, você é professora de dança também. E tem uma criança, né? Tem um filho que já é um pré-adolescente, né? Como você vê isso? Boa noite, gente. Para mim é muito complicado, porque meu filho ainda por cima gosta muito de funk. Então, como eu, religiosa ainda, mediar isso com ele. Porque ele gosta de ouvir as músicas, tem músicas que eu vejo ele cantando que eu não sei nem como que ele teve acesso. Então... Esse é um grande problema hoje, né? Exatamente. A gente impedir os acessos que vêm de todos os lados, né? Mas olha, a professora pode até dizer se faz sentido o que eu estou dizendo ou não. Nós temos o cérebro, aí é uma parte científica. O nosso cérebro está ali com várias áreas, inclusive da sexualidade. Se eu pego uma criança com 4, 5 anos e começo a incentivar com músicas de erotismo, com música em que eu rebolo o meu bumbum, com música em que fica claro a insinuação, a conotação de um ato sexual, eu começo a desenvolver a área do cérebro que estava preparada para ser desenvolvida lá pelos 9, 10 anos, eu já começo a mexer, a cutucar nessa área aos 5 anos, quando eu começo a incentivar determinadas músicas com uma conotação e visível movimento de sexualidade. Isso se chama programação neurolinguística. Pois é.
Como é que a senhora vê isso? Então, é complicado, porque, como eu estava dizendo, meu filho, mesmo ouvindo esse tipo de música, ele ainda é uma criança inocente. Então, mesmo com essa programação que deveria levar ele para ser uma criança mais maliciosa, mais precoce, não. Meu filho, com 10 anos, ele acredita em Papai Noel, ele acredita em Coelhinho da Páscoa. Então, eu acho que não, a música, ela interfere, mas ela não interfere... Quantos anos ele tem? 10. Mas, doutora, só uma colocação, se me permite. Posso lhe garantir que talvez a senhora não tenha visto nem percebido. E é normal, que o Freud chamava de complexo de Édipo. Mas que ele já tentou dar uma olhadinha na senhora, já tentou. Não, com certeza Olha, ele tem... A senhora vê o seguinte, agora imagina se ele fosse uma menina, com 10 anos, que diz que é inocente, mas ela ouviu a música e começa a cantar na escola, vem que eu tô facinha, vem que eu tô facinha. Fazendo 8 com o bumbum. Aí, não, mas aí é o seguinte, porque todas as meninas fazem, então ela é condicionada a ter o mesmo comportamento, porque todas as outras da sua idade fazem. Na minha época, eu fui muito namorador, ainda adolescente, namorado. Pode não parecer, Salomão, mas eu fui. O que aconteceu? Eu me casei, fidelidade é coisa séria. E aí o que aconteceu? A criança hoje, ela é levada pelo comportamento coletivo também. Aí o que acontece? O fulano lá com 25 anos ouve a menina que vem que eu tô facinha. Vem que eu tô facinha, ele diz, pronto, tá me fazendo um convite. E por isso que serve pro pedófilo, o pedófilo chegar e falar, olha, eu fiz isso porque a criança queria. Essa é uma boa desculpa que ele se aproveita do momento... político, o senador. O momento... Mas a criança sabia. Tá aí, Com certeza não sabia que ela estava fazendo isso. Aliás, não é nem o pedófilo, é o abusador. Porque o pedófilo doente procura ajuda, tratamento. Ele fala, eu só tenho tesão imaginando criança, mas eu não quero fazer. A partir do momento que ele sai da fantasia e ele pratica, ele deixou de ser um pedófilo para ser um pedófilo perverso. Mas aí o senhor vê que a questão também é política, doutor, porque hoje o marxismo cultural tenta dizer assim, os pais não têm mais direitos sobre as crianças. Crianças são propriedade do Estado. Agora você então, percebe, você percebe o Vamos perverso. Lutar contra isso aí, gente. Você percebe o perverso. Você percebe o perverso quando ele pega e ele percebe que o momento social é um momento louco, porque ao mesmo tempo que nós temos um vírus ainda fatal nas ruas e o Ministério da Saúde fala, cuidado, dê educação sexual, né? Ao mesmo tempo, nós temos todo um incentivo para que cada vez mais cedo as crianças iniciem a sua vida sexual. E aí que entra, não o perverso, mas não o pedófilo, mas o perverso, que ele pega e fala, bom, eu tenho esse álibi. Pra mim. As crianças as crianças estão curiosas com o sexo e eu vou orientar. Deus, profetiza aqui se nós temos cura. Aliás, Carlinhos, pode... Carlinhos. Entrando na conversa, você não precisa esperar... Nós temos cura. Não, porque eu acho que em todas as áreas, seja ela de qualquer outra religião, sempre vai existir. Isso vem do advogado, isso vem do católico, vem do pastor, vem de todas as religiões. Não tem, vem do espiritismo, vem de todas as religiões. Então, eu acho que o que nós estamos debatendo aqui, todo mundo está se batendo aqui, são pessoas sérias que estão se batendo aqui, mas todo mundo parar para analisar, sempre tem aquele tentando esconder aquilo que acontece na sua religião e vendo a do outro. E não é bem por aí, tem que ver por igual, porque hoje existe no católico, você vê, eu sou católico, mas também não posso negar que a Igreja Católica também, você vê muito erro aí absurdo, como você viu há pouco tempo em vários lugares aí. Na igreja crente é a mesma coisa, no espiritismo a mesma coisa. Então, é difícil hoje. Eu acho que tem que ter o poder público, tem que ter devia ter penas mais fortes para esse tipo de coisa. Mais severas. Que aí sim, eu acho que o cara aprontou uma dessa, vai lá e capa ele. Capa ele, acabou o problema. Eu queria te fazer uma pergunta baseado na brincadeira que o Aldo fez contigo. Você consegue ter a percepção sobre uma pessoa, se você a vê, sobre a índole dela e até sobre essa questão que envolve falar de mim, da pessoa... Como foi, Aldo? Se falar de mim, corta. Você olha, por exemplo, para o reverendo Aldo. Não, tô brincando. E outra coisa, começa por esse lado, Carlinhos.
Pra gente ter... Começa por Salomão pra gente ter um Roma, tempo tá tão pra quieto pensar. hoje. Ele vai falar que é o novo Toca Chris a cabeça. Evans, eu já sei. Novo Chris Evans, quem, você? É, eu. Você acha o Capitão América, você acredita? Sem palavras, né? Mas se tornar o Capitão América depois. Chris Evans é o que faz o Capitão América. Ah, pensei que você falou que crê em ervas. Falou, não, hoje, antes de começar o programa, o negócio já estava complicado para ti, você viu, né? Eu agradeço você muito por Mas isso. você consegue ter essa percepção, a sua sensibilidade de evidência também dessa percepção sobre alguém quando você aperta a mão, quando você conhece? Veja bem, hoje não sei nem ser evidente para alguns fatos. Tem pessoas que só você olhar na cara dele, você percebe que ele já te olha com uma maneira diferente, a maneira dele agir. E tem gente também que ele tem aquela sensibilidade de fazer a situação acontecer lá na frente, mas por um problema de saúde. Tem muita gente que faz porque quer, porque sente o prazer mesmo em fazer aquilo. Tá? E tem pessoas que só não se pegar na mão dele, você percebe. Você observa hoje uma maneira, tanto o homem quanto a mulher, quando vai olhar para você de uma maneira diferente, você observa. Não tem como, não precisa ser evidente para isso. Olha, eu queria acrescentar a pergunta do EV. Aliás, é a continuação da pergunta do EV. Por exemplo, já aconteceu com você, como em muitos casos nos Estados Unidos, os sensitivos sérios, né? Porque o que tem de charlatanismo aqui no Brasil não é brincadeira, mas os sensitivos sérios serem chamados para ajudar na investigação policial. Por exemplo, quando existe uma criança que foi estuprada e lamentavelmente morta, não sei se já aconteceu com você de você ser chamado e você bater o olho e você falar... Nesse caso não, eu fui chamado para um fórum. Fui chamado num fórum e fui chamado numa delegacia dos documentos. O pessoal tinha 3 pessoas que uma tinha certeza, mas não tinha certeza das outras pessoas. Se o documento era falso, não era. Aí me levaram na delegacia. Foi a primeira vez que eu fiz, que aliás eu saí lá arrepiado e comer. Eu não sei se estava com medo de fazer a revelação ali ou se eu estava com medo do problema que podia ser depois. Tá? Porque é muito fácil se acusar. O problema é provar. Carlinhos, eu queria complementar a pergunta, Haroldo. Antes de dizer para essas pessoas de fé que eu acredito tanto em Jesus que transformaram minha água em vinho. Eu queria fazer uma pergunta para que se alguma vez, dentro das suas visões, você já chegou a falar para uma pessoa tomar cuidado, os pais no caso, que o filho dela ia ser abusada ou ia conhecer algum pedófilo? Em Curitiba foi. Isso vai fazer uns 3 ou 4 meses. Uma mãe entrou com o menino e ele não queria falar com ela. Não queria que eu falasse dele perto da mãe. Falei para ela, deixa ele ficar comigo. Aí ele sentou e conversou comigo. Um molequinho, tinha uns 9 anos. Quando ele começou a falar alguma coisa sobre a pessoa que carregava para a escola, nos carros lá, que tinha aquela pessoa que ajudava, esse tipo de coisa. Aí ele começou a contar essa história. Não foi nem eu que vi, contei. Ele mesmo contou para mim, que depois eu comentei para ela. E não era só aquela história, ele estava sendo abusado pelo próprio irmão, que é filho de um outro homem que morava que era filho do marido dela. Ela já tinha esse menino de uma outra pessoa, foi morar com a outra, e ele trouxe o filho mais velho dele com ela. E esse rapaz estava abusando o filho dela, lá em Curitiba. Meu Deus, deve ser uma situação muito difícil essa, né? Como padres, como sacerdotes, vocês dentro das suas igrejas, como é que vocês lidam com isso? Porque, da mesma forma como foi perguntado a você, imagine você porque a gente está falando sobre o sacerdote, dentro do clero havia pedofilia, dentre os sacerdotes isso acontecer ou não. Mas eu quero saber, como você lida com isso? Você sabe de uma situação, essa situação vem a você por uma confissão que você não pode revelar, porque dentro da doutrina, não sei se na anglicana é assim, a confissão não pode ser dita. Na verdade, o Código Penal não permite isso. Como é que vocês lidam com isso? Quem quer começar a falar? Na Catedral Anglicana, inclusive, é publicado todos os domingos, na cerimônia, sai no boletim da igreja, nós temos um grupo de acompanhamento emocional. Então, nós temos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, pessoas renomadas, e que o primeiro encontro, a primeira reunião, a pessoa não tem despesa nenhuma, né?
Bom, isso a gente publica para todos, porque às vezes a pessoa não quer falar nem com a gente. Você, Cleudon, como é que você recebeu uma confissão, você sabe que a mãe disse a você, por exemplo, eu estou sabendo que o meu marido faz isso em casa, eu não consigo fazer nada, eu não tenho poder de fazer nada, eu tenho medo, e você fica sabendo daquela situação, foi em confissão, você não pode revelar, como é que você se lida com isso? Não tem o que fazer. O que eu posso tentar fazer é convencer aquela mãe a denunciar o marido. Eu não posso denunciar. Aconteceu de um rapaz me procurar, de 14 anos, dizendo que o pai dele estuprava ele e estava também estuprando o irmão menor. E ele ficou muito bravo, por quê? Porque ele se apaixonou por um menino, e aí o pai começou a proibir ele de se encontrar com esse menino. E ele dizia para mim, é só meu pai que quer ir para a cama comigo? Eu não posso ir para a cama com outro rapaz que eu amo? Eu posso ir para a cama com outro rapaz que eu amo? Eu falei para ele, a sua mãe sabe disso? A minha mãe sabe. E ela não faz nada? Não, meu pai bate nela. E por que você, que já está com 14 anos, não vai na delegacia e não faz uma denúncia? Ele ficou olhando na minha cara e falou, padre, se meu pai for para a cadeia, meus irmãozinhos vão todos morrer de fome. Eu tenho 14 anos, mas eu tenho mais 5 irmãos depois de mim. E tudo pequenininho. Situação complicada. Então, é muito complicado. O que a gente pode fazer é trabalhar, como o psicólogo faz, em cima da pessoa que conversou com a gente e tentar convencê-la a fazer a denúncia. Porque a gente não pode. O padre, o advogado, ou o psicólogo não pode Roberto, fazer. Padre, olha, deixa eu dar mais um minha opinião aqui. Para nós, evangélicos, é o seguinte. O aconselhamento ele é sigiloso, desde que não envolva um crime. O Código Penal, eu não me lembro o artigo sinal 253, se me falha a memória, que é crime você revelar qualquer informação recebida por ministério. Não é só para religioso, não, para qualquer um. Recebida por ministério sem justa causa. Sem justa causa. Mas aí a causa é justa. Então, se é comprovado, eu já fiz isso, vou procurar um advogado, vou levar à autoridade competente e a autoridade vai tomar posição. Mas o que me entristeceu no caso, doutor, é que quando nós levamos para a autoridade, não resolveu nada. Mas tá isso é o pior. Olha, peraí, gente, levamos a autoridade. Olha, eu vou dar um pulo rapidamente aqui na cantina, 13 de maio, e já volto. A Cantina e Pizzaria 13 de Maio, no italianíssimo Bexiga, serve as melhores pizzas e massas da região. Em ambiente descontraído, com mais de 20 anos de tradição, as pizzas são feitas artesanalmente e assadas em forno a lenha. E ainda uma grande opção em vinhos espera por você. Rua 13 de Maio, 552. Informações e delivery 11 3285 0137. Voltamos. E, Haroldo, a palavra é sua. Essa colocação que o Roberto fez, ela é muito pertinente. Em primeiro lugar, quem vai ao consultório ou talvez ao confessionário, não é o perverso. É geralmente o pedófilo doente mesmo, aquele que se sente perseguido pela ideia e só se excita através de crianças. Então, ele vai procurar ajuda ou de um reverendo, ou de um pastor, ou de um psicólogo, porque ele percebe que aquilo não é normal para a idade cronológica dele, de, vamos supor, 30 anos, e ter um prazer, ter uma ereção por uma criança, uma menina de 10. Entendeu? Agora, o perverso, normalmente, quando ele chega até você, é através de uma perícia judicial, para saber se o indivíduo é doente, se ele não é doente. Mariana, e aí, é rápido. É porque estamos encerrando já. O que a gente tem que mostrar para ele é que você vai descobrir que não todos, não é via de regra, mas muitos dos perversos já foram também seduzidos na infância. Então, doentiamente, é como se fosse mais ou menos assim. Já que azararam com a minha vida na infância, agora eu também azaro. Doutora Mariana Silvestrini, você ia fazer as suas colocações ali agora quando a gente saiu para
mostrar a cantina, e eu queria saber, nesse caso da autoridade, por que a autoridade não estabelece logo uma situação, como o Roberto falou, o pastor Roberto disse, fui procurar e ainda assim nada aconteceu? Normalmente é assim, o caso, ficou sabendo de um caso, levou até a delegacia. Fez exame de corpo de delito, a criança fez... Infelizmente, o que acontece, né, nesse caso, o que acontece, eu acho que é um problema que a gente tem aqui no Brasil, de até falta de estrutura e de efetivo da própria Polícia Civil para investigação de crimes, para instauração de inquérito policial, para que isso seja levado para frente, para o Ministério Público, para uma denúncia. Então, o que precisa fazer é insistir naquilo. Então, normalmente tem pessoas que procuram um advogado, até a vítima procura o advogado, para que o advogado peça a instauração do inquérito policial e que isso vá para frente. Porque se depender do público... Na comunidade onde aconteceu isso, se eu dissesse na comunidade, ele não amanhecia o dia. Para finalizar, é importante a alteração legislativa. Eu também acho que é importante, mas nesse caso em específico, o que falta seria a questão da investigação. Então, o delegado de polícia não levar isso para frente é porque ele não tem um efetivo para que fique investigando esses crimes que são levados para frente. E a mãe mantém a posição de dizer que aconteceu. EV, me dá 30 segundos só. 30 segundos. Olha, eu queria dar um recado para você que percebe que sente atração por crianças e ainda não cometeu, não tocou em nenhuma criança. É normal, sim, eu sei que o pessoal já riu no programa anterior, o Clube do Bolinha e da Luluzinha, em que o menino fica cutucando o outro, a menina também cutuca a outra. Então, o que acontece? Às vezes, você ficou parado nessa etapa da sexualidade e não evoluiu. Daí, a sua necessidade de se excitar. Por quê? Porque psiquicamente você pode estar ainda com 6, 7 anos e cronologicamente com 20, 30. Tem que fazer um tratamento se você não tocou ninguém. Se tocou, você já se tornou perverso e aí é com a justiça. Gente, eu queria falar sobre essa empresa que é 100% brasileira e que mais de 80 anos ela oferece produtos com qualidade e tradição. Né? E que marcaram a infância de tanta gente. Quem não conhece o pão de mel, as tradicionais moedas de chocolate ao leite, o granulado chocolapes, e aqui estão as pipocas Pan. Vamos ver um pouquinho da Pan aqui, ó. O que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate Pan é uma delícia. Produtos Chocolate Pan. Chocolate Pan, fazendo seus momentos inesquecíveis. Ei, Corujinha! Vamos lá, gente, um barulho aí pra Corujinha da Pan. Os olhinhos da Corujinha são uma delícia também, que é um lançamento da Pan. E essa caixinha que todo mundo quer também, além da pipoca Pan, que os nossos convidados vão estar recebendo. Vamos lá, Corujinha, Salomão Roma já estão aqui oferecendo para os nossos convidados a pipoca Pan. E eu queria dizer a vocês de casa que eu estou muito contente com o resultado desses nossos debates, que são tão elucidativos. MHT sempre presente aqui, e hoje com a Jennifer, que é linda. Aqui você viu, hoje a Jennifer, você exagerou aqui, eu estou vendo você trabalhando aqui sem parar. Olha, Thiago, vai dar prejuízo a Jennifer. Diga. Não, tem que ser um. Acabou o tempo. Eu trouxe para você um crucifixo de São Bento. Olha, da onde veio? De Roma? Olha que lindo, gente. Vamos mostrar aqui, olha que lindo. Eu posso fazer um convite? Olha que lindo. Aqui. Bonito demais. Muito obrigado, Alfio. Muito obrigado aqui, ó. Lindo demais. São Bento, é isso? E eu queria, Carlinhos, que você falasse para nós, tá certo? Que a gente, desde o início do programa, a gente falou, nós estamos numa semana de eleição. Esse programa está indo para o ar hoje, quarta-feira. Nós temos, hoje, quarta-feira, 23 horas, começou o nosso programa, estamos terminando. E nós temos agora, nesse final de semana, tá animado aí na produção, hein, povo? Então, então nós temos hoje aqui toda uma ansiedade. Nós falamos sobre políticos, sobre autoridades do país, né? Que a gente espera deles sobre essas coisas. E aí a gente, sinceramente, não vê muita gente falando sobre planejamento. A gente está vendo um acusar o outro.
Um acusa o outro. Quem gosta do sim, quem gosta do ele não, quem gosta do não sei o quê. Mas eu não estou vendo até agora eles falarem o que vão fazer. Exatamente o que a gente precisa ouvir e saber. Carlinhos, como você vê, na sua sensibilidade de vidente, essas nossas eleições agora? Mas antes disso, eu vou te dar o meu sabonete com a minha foto, cada pecinha dessa. Olha, que bonitinho. Tá aqui, rapaz. se for lavar a mão, olha o cheiro, dá o cheiro. Eu vou te dar também. Já aqui, já vem aqui. Eu vou te dar também uma pipoquinha pan. Então, Evê, olha, gente. Então, olha, e esse sabonete seu, ele, no caso, as pessoas adquirem ele? Entra em contato no site lá, o pessoal pede lá, o pessoal manda entregar em casa. Olha que legal, rapaz. Vai com a minha foto ainda. Ainda vai com a sua foto. Você tá pensando, né, Roberto? Eu, na minha opinião, você não vê ninguém prometer nada, uns que vai matar bandido, que vai mandar comprar arma para todo mundo, o outro que já vai aumentar a maneira de trazer gente de fora do Brasil para poder dar serviço para as pessoas, como aconteceu em Cuba, você sabe o que eu estou falando, tá? E aquelas pessoas que têm condições de fazer um Brasil melhor e de mostrar um Brasil melhor, ele não tem oportunidade nenhuma das televisões do Brasil, porque se ele não... Só porque alguém falou, então hoje você pode manipular as pesquisas, pode fazer o que você quiser. Eu posso falar para vocês e provo, tá? Hoje você vai em alguns lugares aí, que as pessoas vão que esse cara que faz pesquisa, vai na sua porta, pede uma prata para você, ele coloca lá o que ele quiser. Eu mesmo nunca fui entrevistado por ninguém, tenho certeza que nenhum de vocês foi entrevistado... Não. Carlinho, um amigo meu ligaram para ele, ofereceram R$50 de uma empresa grande aí para falar em favor de um candidato. Aí, ó. E ele me ligou e falou, não, que nada, eu vou Então, isso é para vocês verem. Então, eu vou tornar a repetir para vocês. Tá? Marca bem. Vocês vão ver o repúdio dos gays, vocês vão ver o repúdio da parte da maioria das mulheres, vocês vão ver o repúdio daquelas pessoas mais pobres lá no fundão. Então, o que vai acontecer? A eleição esse ano, ela está entre o que não era, a pessoa que jamais nem apareceu em pesquisa e pessoas que já veio que teve no poder no passado. Marco, eu estou falando para vocês, as eleições esse ano, no final delas, termina com quem já era passado e entra com pessoas que nem aparecem em pesquisa. Com violência e intervenção militar? Esquece intervenção. Vocês vêm falar da pessoa que está em primeiro lugar aí, porque acha que vai ser uma pessoa que vai intervir militarmente, esse tipo de coisa. Vai haver, besteira. Vai haver violência. Eu quero você tinha dado o nome do presidente. Mas não pode falar aqui, pode falar nome? Mas você hoje tinha... não pode. Não pode ver, não pode. Calma, gente, vamos lá. Se vocês estiverem prestando atenção no que eu estou dizendo, vocês vão entender. Quem hoje... Presta atenção, hoje nem aparece em pesquisas. Carlinhos mora em Curitiba. Eu estou falando do passado. Não importa. Mas aquela pessoa que você falou que vai Gente, olha o tempo do programa, eu já estourei o tempo do programa. O que eu quero falar para vocês é que quem não aparece, está entre quem já foi presidente, presta atenção, e com quem nem aparece em pesquisa. Então não precisa falar do que eu estou falando. Ok. Você acha que, então, essa história de intervenção militar, nada disso... Não tem nada de militarismo. Primeiro que se alguém tivesse de intervir, já intervir nesse negócio desde lá de uns 7, 8 meses atrás. Não vai fazer depois da próxima eleição. Bom, meus amigos, eu tenho feito toda uma campanha para que não se anule o voto. Porque o anular o voto permite que a eleição aconteça de qualquer jeito. Não anule seu voto. Você tem esse poder. Agora, eu confesso que hoje, na véspera dessas eleições, eu estou até com receio de falar para eu não anular o voto, porque está tão complicado. Vamos votar. Vamos votar. Mas assim, e pedir a Deus que essa pessoa que não vai ter um país uníssono, vai ter um país extremamente dividido, consiga governar de fato. Consiga... pelo menos ter a integridade, a dignidade de tornar esse país melhor.